Olá, povo abençoado de Deus, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Cantinho Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Arlindo Pessoa e congregamos aqui na Assembleia de Deus, aqui na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, que é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, amém? Eu quero te fazer um pedido, inscreva-se em nosso canal, deixe também o seu like aí, acione o sininho para que as mensagens aqui colocadas toda semana possa chegar em primeira mão diretamente a você. Porque quando você se inscreve e aciona o sininho, logo o YouTube entende que deve mandar essa mensagem para você em primeira mão. Queremos também te pedir, faça o seu comentário, compartilhe com o seu amigo, isso é muito importante. Assista todo o vídeo, pois isso certamente te auxiliará com certeza na escola bíblica no próximo domingo. Amém? Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, sua casa e seu ministério, igreja e assim por diante. Muito bem, amados, vamos para o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é dom de elocução. O que é dom de elocução? Dom de elocução é um instrumento dado por Deus, por intermédio do Espírito Santo, para edificação da igreja. E esse dom de elocução são dons que são dados aos seus servos para que eles usem ou transmitam através do instrumento vocal, ou seja, eles vão verbalizar. Quais são esses, dons de elocução? Segundo o comentarista de nossa revista, pastor Elinaldo Renovato, ele separou esses 9 dons citados por Paulo em 3 blocos, na lição 3, 4 e 5. Nessa última, dons de elocução, que são dom de profecia, dom de variedade de línguas e dons de interpretação das mesmas. Isso para proporcionar uma saúde espiritual e ordeira para a igreja, para o crescimento e edificação da mesma. Vamos lá? Nós temos aqui no texto áudio da nossa lição de hoje, escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 2 e 3, que diz assim, vamos lá, vamos à leitura. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Esse é o objetivo da profecia. É bem interessante, é necessário nós compreendermos esses dons para nós trazermos edificação, saúde para a igreja e não confusão. Perceba que a primeira abordagem aqui é sobre o dom de profecia. É importantíssimo o dom de profecia. O dom de profecia ele tem a finalidade aqui, de primeiro edificar, segundo exortar e terceiro consolar. Isso é a profecia, isso é necessário, esse dom ser feito para esta finalidade. Não pode ser para autopromoção daquele que está sendo usado em dom de profecia. É muito importante nós abordarmos esse assunto e deixar muito bem claro que se Deus me usa com o dom de profecia, me dá uma mensagem essa que será falada, transmitida à igreja para esta finalidade ou essas finalidades, seja ela para edificar, seja ela para exortar ou consolar, isso não me dá o direito de me denominar profeta. O ministério profético no Novo Testamento é através do dom de profecia. Percebam que já foi falado a respeito disso. Paulo falou sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Os dons ministeriais incluem profeta, mas é através do dom, dons ministeriais. Então, não me dá o direito de me autodenominar profeta. Profeta foi um ministério que
terminou no tempo de João Batista, no Antigo Testamento. Esses eram conhecidos como videntes ou nabi, os que recebiam mensagem de Deus e transmitia ao destino exclusivo, né? Era específico, era uma mensagem específica para um momento específico. Muito bem, então tem o propósito primeiro de edificar. O que é edificar? Edificar nada mais é do que confirmar uma palavra, confirmar a igreja, o caminho que está, a direção que está, a busca que tem, confirmar a fé em Cristo Jesus para a salvação, para o bom andamento e edificação da vida própria com Cristo Jesus. Edificar a igreja é confirmar a fé da igreja em Cristo Jesus. Exortar. O que seria exortar? Então, isso para nós compreendermos quais são as mensagens de Deus. Mensagem não, profecia de Deus para a igreja. Então, o segundo aqui propósito colocado é exortar. O que seria exortar? Exortar é mostrar o problema e também a solução e a porta de saída, ou seja, mostrar o problema e a solução. É mostrar a doença, o diagnóstico e também passar o remédio. Isso é exortação. Exortação não é repreensão. Exortação é nada mais do que mostrar o problema e também a resolução do problema. Mostrar a doença e também passar o remédio. É algo desta natureza. E o que significa o terceiro propósito? O propósito de consolar. Consolar, amados, eu me apego àquela palavra que Paulo escreveu aos Tessalonicenses a respeito do arrebatamento da igreja. A igreja estava confusa, tinha pessoas que já tinham morrido e estavam debaixo da promessa do arrebatamento, então eles fazem um alvoroço, havia burburinho, conversas, mas não tem a promessa do arrebatamento. O que seria? O que aconteceu com o meu antepassado? O que aconteceu com os meus pais que morreram em Cristo Jesus e a promessa do arrebatamento? Então Paulo traz um esclarecimento àquela igreja, falando para eles não se confundir, não se engane, porque nós não precederemos aos que dormem. Os que morreram em Cristo Jesus ao soar da trombeta do arrebatamento, eles ressuscitarão primeiro. Nós não precederemos aos que dormem, aos que morreram em Cristo Jesus. Eles ressuscitarão primeiro e nós, sequentemente, seremos arrebatados. Então Paulo fala, ainda completando essa mensagem, ele diz: então consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Acerca disso não sejais ignorantes a respeito dos que dormem. E ele traz esse parecer. Consolar também é confirmar aquilo que a pessoa está esperando. Consolai com estas palavras. Não está perdido, mas está no aguardo da sua vitória. Então a profecia tem esse objetivo. Não é para trazer confusão, muito menos para a autopromoção daquele que recebeu a profecia para entregar naquele momento específico. Muito bem, nós temos aqui a finalidade, a variedade de línguas. Variedade de línguas. Então a variedade de línguas nós temos as línguas como evidência do batismo do Espírito Santo. Há quem diga, pessoas que têm o segmento teológico cessacionista, que acredita que os dons, e bem como o batismo no Espírito Santo, que eles cessaram após a era apostólica. Aconteceu no dia de Pentecostes, nunca mais aconteceu, ou seja, não vale para nós nos dias de hoje. Nós respeitamos porque isso não diz respeito à salvação. Independente de você praticar ou usar os dons espirituais ou não, acreditar nos dons ou não, mas você pode ser uma pessoa salva. Por isso nós não criticamos
as denominações que não acreditam nos dons espirituais, na atualidade dos dons espirituais, do batismo do Espírito Santo, a gente respeita, porque isso não se trata de salvação. Não queremos aqui ferir a fé de ninguém, muito pelo contrário, queremos edificar. E o que é ensinado aqui é uma linha teológica em que nós acreditamos. Não cessaram para nós que estudamos o avivamento, isso não aconteceu apenas lá no dia de Pentecoste, a evidência dos dons, falar em línguas, como esse assunto abordado nesse exato momento, variedade de línguas. Então a evidência do batismo no Espírito Santo foi o falar em línguas, isso está lá em Atos dos Apóstolos, quando cumprido o dia de Pentecoste, e isso é inquestionável. Aqui nós temos também o dom de variedade de línguas. Esse dom de variedade de línguas é um dom concedido por quem? Como que se dá dom de variedade de línguas? Variedade de línguas quer dizer várias línguas. São coisas totalmente milagrosas, algo que é dado pelo Espírito Santo à igreja, variedade de línguas. Isso incorpora um conteúdo, um arranjo lindo no meio da igreja. Quem presencia um culto pentecostal, onde se exercita os dons espirituais, como Paulo falou, quando vos ajuntais, um tem línguas, outro profecia, outros têm salmos, outro doutrina, e por aí vai. Então essa composição para ornamentar um culto é uma coisa divina. Você fica fascinado com a beleza, com a coisa linda, a manifestação do Espírito Santo. Eu estou falando algo feito de forma ordeira, algo feito para Deus, sabendo que não podemos oferecer qualquer coisa a Deus. Não podemos oferecer carneiro manco, cordeiro manco, no sentido de adoração dividida. Eu não sei, eu estou aqui mais ou menos e tal. Não, eu estou falando de uma entrega plena, onde a manifestação do Espírito Santo é plena na nossa vida, no corpo da igreja, e a gente vê a presença de Deus, a gente sente a presença de Deus na vida de cada um. Então o dom de variedades de línguas é importantíssimo, mas também tem objetivos. Tem objetivo. Primeiro, edificar a igreja. É edificação da igreja. Ou falar em línguas edifica a igreja? Vamos ver em que circunstância o dom de língua edifica a igreja. Primeiro, edifica a mim mesmo. Quando falamos em secreto com Deus, o apóstolo Paulo fala que nós estamos edificando a nós mesmos, E edificação pessoal é edificação para nós mesmos. A edificação que nós estamos nos aproximando, é como você ter um vínculo de amizade, é como você construir amizade, construir relacionamento. Não existe um relacionamento, tem como construir um relacionamento se não trocarmos conversa, se nós não dialogarmos. Então esse diálogo a partir desse diálogo se constrói um bom relacionamento. Então o falar em secreto com Deus sem nenhuma intervenção. Quando se fala em secreto com Deus, secreto está dizendo é linha direta, está dizendo é o meu contato privado com Deus. Oh, aleluia! Não estou falando em conjunto com os demais, é uma linha direta com Deus. Secreto com Deus é estreitar relacionamento, é conversar com Deus. O falar em línguas fala direto com Deus e edifica a nossa vida, porque estreita o nosso relacionamento com Deus. A edificação da igreja na variedade de línguas, ela só edifica a igreja se houver interpretação. Interpretação de línguas não é profecia, entenda bem, não é profecia, isso é para edificação da igreja. O falar em variedade de línguas e outro interpretar, isso proporciona à igreja uma mensagem, isso traz uma mensagem para edificação da igreja, não é uma
uma profecia, não é um prognóstico para o futuro, não é uma mensagem para edificação da igreja. É importante nós compreendermos isso para não criarmos uma confusão dentro da igreja com uma roupagem de uso dos dons espirituais. E tudo isso, irmãos, tem um destino, tudo isso tem um propósito. Além de edificar a mim mesmo, edificar toda a igreja, tem por objetivo glorificar a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Perceba que o que fala aqui é bem interessante. Eu vou até ler aqui, vou ler porque é muito importante isso aqui, é importantíssimo. O que fala... Quando nós recebemos dons espirituais da parte de Deus para a nossa vida, nós devemos glorificar a Deus. O objetivo é glorificar a Deus. Porque eu fico preocupado quando alguém ministra uma boa palavra e já encosta um monte de pessoas e começa a fazer elogios e a pessoa não sabe desviar esta bênção, esta glória para quem é devido. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, falando a respeito disso, falando que toda glória se deve dar a quem é de direito, toda glória se deve dar a quem merece toda a glória, e não é para ser transmitida ao homem, mas para Deus, somente para Deus, unicamente a Deus. Só Ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos lá. E também o último objetivo aqui é comunicação sobrenatural da parte de Deus. Isso não é para nós, é comunicação direto da parte de Deus. Não temos parte nesta glória, porque é um presente dado a nós para um uso específico no momento específico. Tudo vem de Deus e para Ele volta. Sinal para os descrentes. Sinal para o descrente. Se temos variedade de línguas e não há interpretação, então isso não edifica aqueles que estão visitando a igreja. Mas se há interpretação ou a própria profecia, isso edifica. A profecia é entendível muito bem a todos. E se há variedade de línguas e não há interpretação, é importante que eu ore em línguas só para mim e Deus, em secreto com Deus, para edificar a minha vida. Mas se houver interpretação, tanto o falar em línguas como a interpretação é um ato milagroso de Deus. Não é pela minha intelectualidade que eu vou fazer isso. Só vai acontecer a interpretação das línguas se houver também as línguas. Pois o mesmo que faz com que o homem, a igreja, alguém fale em variedade de línguas, é o mesmo que vai dar o dom da interpretação para a edificação da igreja, para trazer a mensagem para a igreja. Não é profecia, é uma mensagem. Profecia é prognóstico para os dias futuros, uma mensagem para edificação. Interpretação de línguas. O que é o dom de interpretação de línguas? É um ato milagroso. O pastor Antônio Gilberto fala, é um dom de manifestação de mensagem verbal sobrenatural pelo Espírito Santo. Isso não se faz pela capacidade humana, jamais. Ninguém tem essa condição de fazer. Somente o Espírito Santo. E no momento que ele quer.
Eu não posso sair por aí dizendo que sou profeta. Eu não posso sair dizendo por aí, falando em línguas ou interpretando pela minha própria capacidade humana, pela minha intelectualidade, pelo conhecimento que eu tenho. Não. Isso é dom, é algo específico para momentos específicos. Não é porque eu quero fazer, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo dá segundo a sua vontade a quem ele quer. Não é para mim que quero, não é porque eu quero, não é? Isso vai acontecer porque eu quero, eu sou o mensageiro, eu sou o intérprete. Não é dessa forma, não é. O Espírito Santo vai dar a quem ele quer, para quem ele quer ministrar. A finalidade do dom de interpretação de línguas, irmãos, é para edificar toda a igreja, para transmitir a mensagem de Deus para a igreja. Nós temos aqui a conclusão: os dons de elocução têm grande efeito na transmissão da mensagem da parte de Deus para os crentes nas igrejas locais. Paulo diz que os dons devem ser procurados, pois ele sabia o valor das manifestações espirituais para a vida dos crentes de sua época. Ainda que haja pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, graças a Deus, a realidade dos dons na igreja cristã que aceitam o Pentecoste de hoje e têm sido beneficiadas pela presença do poder do Espírito Santo. Nós sabemos que a origem, do Pentecoste, do avivamento que veio ao Brasil por intermédio dos 2 missionários, eles vieram da rua Azusa, mas passaram antes pelo Texas, e veio de um homem chamado Edward, um homem presbiteriano, um ministro presbiteriano que desejou um avivamento e pesquisou na carta de Atos dos Apóstolos. Então esse homem foi avivado, passou a cultivar esse ministério, que passou por outros e chegou até a William Seymour, que estava no Texas, nos Estados Unidos, até que veio para a região de Los Angeles, na Califórnia, aonde eles começaram a ministrar, orar, buscar o Senhor, até que veio um avivamento e grande aglomeração de pessoas que precisaram mudar de lugar para um ambiente maior, porque não comportava a quantidade de pessoas. Conta-nos uma história que uma irmã que chegou da Alemanha na casa de seu irmão que estava nos Estados Unidos da América, e esse irmão foi convidado para fazer uma oração na casa de um amigo dele que estava enfermo. E aquele rapaz, ele ainda não sabia falar em inglês, e a irmã dele era recém-chegada da Alemanha, e ele convidou ela convertida também. Ela disse: não posso falar, não posso fazer nenhuma missão aqui até que eu aprenda o idioma inglês. E o irmão dele se despediu dela e foi orar pelo seu amigo. E quando ele saiu, o Espírito Santo a incomodou, porque ela achou-se uma pessoa que tinha virado as costas para a chamada de Deus. Então ela começa a ouvir uma voz em inglês. E ela sai dali, e procura o endereço que o seu irmão tinha deixado para ela. E de repente começa a perguntar a alguém na rua esse endereço, já falando em inglês, e nem percebia. E quando chegaram lá, ela percebeu o seu irmão orando pelo seu amigo no idioma alemão. E de repente ela chegou e começou a orar, mas já orando no idioma inglês, sem ela conhecer. A partir dali, o Espírito Santo a potencializou, não somente para aquele momento, mas a partir daquele momento, ela foi dotada de uma capacidade tão grande que aprendeu o idioma perfeitamente.
Então sabemos que o Espírito Santo de Deus proporciona na nossa vida essa capacidade para a edificação da igreja, para o bem-estar da igreja, não é para a nossa autopromoção. Nós precisamos saber transmitir a glória que pertence unicamente a Deus. É muito importante nós atentarmos para esta palavra, esta orientação da parte de Deus. Amados, por aqui nós encerramos a nossa aula de hoje e queremos fazer voto que ela venha te proporcionar um auxílio maravilhoso aí na sua casa, aí na sua igreja, aí no seu cantinho, Escola Bíblica Dominical. Eu fico grato pela sua participação e até a próxima, assim querendo Deus.